Olá pessoal, olá queridos alunos. Hoje eu quero compartilhar para vocês um feedback bem bacana que eu tive de um aluno ontem, que é o seguinte: o grande desafio para os alunos para aprenderem inglês é o listening. O listening, por exemplo, quando os alunos começam a ter aula de inglês, é normal, a reclamação sempre é a mesma. Porque é muito rápido, eu não consigo entender o que eles falam, né? Eu sempre argumento que o bacana de usar, por exemplo, eu gosto de usar vídeos reais, né? O inglês usado na vida real. Porque se você mudar para os Estados Unidos, por exemplo, que é os vídeos que eu uso, né, são vídeos de notícias curtas em inglês, você estaria assistindo aquilo. Ou seja, é como as pessoas falam de verdade. E é sempre a mesma fala: professor, é muito rápido, é muito rápido. E eu sempre argumento que não é que é rápido. O meu argumento é o seguinte: são dois problemas. O primeiro, que as falas elas são conectadas, como no português também. E aí o aluno não consegue identificar as palavras que estão ali naquela frase. Ou ele nem sabe a palavra. Então tem um exercício que eu faço, que ajuda bastante os alunos a detectarem as palavras na frase, né? Ouvir a frase, ouvir a conexão, ou seja, ele abre os ouvidos para o listening, ele passa a ouvir melhor. É um exercício muito legal. Só que assim, toda vez que eu faço exercício, acontece um negócio muito interessante, principalmente quando o aluno nunca teve aula comigo antes, que é o seguinte: a primeira coisa que ele faz é tentar traduzir o que ouve. É automático, ele ouve, ele já começa a traduzir. E é muito perceptível isso, eu consigo olhar para o aluno e perceber que ele está traduzindo mentalmente, ou pela resposta dele, do quanto que ele entendeu. Tem uma pergunta-chave que eu faço, daí o aluno responde para ver se entendeu ou não. E o que acontece? Quando o aluno diz assim: entendi muito pouco, foi muito rápido. Primeiro essa fala, foi muito rápido. Aí eu pergunto: você estava traduzindo enquanto ouvia, certo? Aí os alunos respondem geralmente: claro que eu estava. Como que eu vou entender se não traduzir? E é aí que mora o grande problema. Pense comigo, você está ouvindo algo, você está me ouvindo aqui falando português. Imagine que você comece a traduzir o que eu falo, o que eu estou falando, né? Se você pensar bem, você concorda que a cada frase que eu estiver falando, se eu não pausar igual eu estou pausando agora, e você tiver que traduzir para alguém, você vai perder uma frase anterior, uma palavra? E é aí que mora o grande problema quando você traduz o que você ouve. Não dá tempo. A não ser que você fosse muito bom e você fosse treinado para isso. Mas aí você já teria inglês suficiente para fazer qualquer coisa. Não tem como. Aí os alunos falam assim: professor, mas é difícil, é automático. Sim, eu já passei por isso, realmente. Você ouve e você começa a traduzir. Até acho que é uma mania, ou pela forma que nós aprendemos, que é comparando uma língua com a outra, ou seja, não é natural. Se nós tivéssemos nascido num país que fala aquela língua, mesmo falando a nossa língua, ou seja, bilíngue, talvez nós não faríamos isso porque é automático, né? Porém, como a gente aprende como segunda língua, você acaba fazendo isso. Só que isso é muito ruim. E aí, de novo, o aluno diz: professor, mas é automático. Aí eu posso lhe dizer: é automático também o fato de não entender. Você não vai conseguir entender se você traduzir. Qual que é a vantagem de usar os vídeos que eu uso, por exemplo? Você pode achar vários na internet. Um exemplo: vamos supor que você gosta de cozinhar, e você esteja assistindo um vídeo com alguém. Eu lembro de um vídeo que o chefe está preparando uma omelete. Ele pega a panela, ele fala: this is the pan, e vai fazendo o que ele tem que fazer e vai mostrando, né? The eggs, you break the eggs, blá blá blá. E tudo que ele fala, você está vendo a imagem, ou seja, quebrando os ovos, essa é a panela e tudo mais. Então, quando você tem a imagem para te ajudar, então você pode ficar um pouco mais tranquilo, porque você está entendendo alguma coisa. E é óbvio que depois, se você quiser, né, eu sempre falo para os alunos assim: assista um vídeo, por exemplo, e tente entender o máximo que você puder, pela imagem. Aí os alunos falam assim: professor, mas eu entendi, eu só entendi porque tem a imagem. Se não tivesse a imagem, não entenderia nada. Mas isso é um problema? Não é um problema. Na verdade, é uma coisa que ajuda, ou seja, a imagem te ajuda. Mas enfim, pensa comigo. Você já viu a imagem, então você sabe o que está acontecendo e você ouviu aquele som. Tente identificar os sons. Tente identificar as palavras. É difícil? Sim, é difícil. Porém, se você constantemente fizer esse exercício, em muito pouco tempo você começa a ficar bom nisso e você começa a detectar palavras no contexto. Se você começar
né? Se você começar a detectar palavras no contexto, você vai levar o seu inglês para um outro nível. Bom, esse aluno, então, que eu estava dizendo, ele deu esse feedback. Professor, eu ouvi, e a primeira coisa que eu fiz foi não traduzir, e não traduzindo eu entendi bastante coisa. E é engraçado que, assim, eu até tinha escrito que eu já tinha falado isso para esse aluno. Então, e quando ele deu esse feedback, que daí essa técnica funcionou, é muito legal. Então eu falo para todos vocês, meus alunos, ou quem apenas está assistindo esse vídeo, faça exercício, veja um vídeo e não traduza mentalmente. Não adianta traduzir mentalmente. Eu sei que nosso cérebro ele é danado, ele vai te enganar, ele vai traduzir, mas não adianta, não traduza, tente entender o máximo que você puder pelo contexto. E com certeza, ao fazer esse exercício repetidamente, você se acostuma a ouvir o inglês falado, e aí tudo começa é como se fosse, pensa assim, como se fosse, você tem lá um novelo de lã, né, uma linha toda emaranhada, e você começa de repente a soltar esses fios. É a mesma coisa com o listening, você começa a ficar mais claro o que você entende. Então é isso, não adianta traduzir, de novo, porque toda vez que você traduz, você está perdendo informação, então, ou seja, não dá tempo. E se você só... Aí, tá, o argumento dos alunos, mas se eu não traduzir, não entendo. Mas se você traduzir, também você não entende. E além disso, você acostuma a fazer isso e você nunca vai aprender. Então, você é um ciclo negativo, você nunca vai conseguir chegar lá. Porém, se você falar assim, não, quer saber uma coisa? Vamos tentar. E se você se pegar traduzindo, volta e não traduza. Aos poucos, você vai perceber que você vai começar a entender muito mais do que entendia antes. Lembra que das dicas que eu dei, que é, sempre repetindo, né? Ouvir bastante inglês, aprender, estudar frases e falar. Esse exercício é bacana porque quando você está ouvindo ali, você está praticando o seu listening de forma bem ativa e depois você está aprendendo palavras. Então, se depois você pegar aquelas palavras e procurar frases com elas ou criar frases com elas, ou vai no chat GPT e pede para ele criar frases com aquelas palavras que você coletou, perfeito. Detalhe, professor, eu não sei nem como escrever aquelas palavras que eu detectei. Aí você precisa de ajuda. Então, assim, tiver um professor, uma pessoa que saiba inglês e consegue detectar aquelas palavras, é bem bacana. Ou até mesmo, depois que você ouviu, ativar a legenda. E daí, ativando a legenda, você consegue detectar aquelas palavras que você não conseguiu pegar da primeira vez. E agora um adendo bem importante. Um aluno perguntou para mim, professor, mas se eu não traduzir nunca, eu nunca vou aprender. Bom, tem um momento certo para você traduzir. Qual é o momento certo para você traduzir? Então tá, você tentou entender o áudio pelo áudio em si, pela imagem e tudo mais. Então depois que você fizer tudo isso, e quando você voltar para detectar aquelas palavras, aí sim, pausa, tente traduzir, tente buscar o significado das palavras. Então eu diria que tem um momento certo para cada coisa. Então quando você está ouvindo, imagina a vida real, você está conversando com alguém, a pessoa está falando. Por que as pessoas têm aqueles bloqueios? Porque ela está traduzindo? Não dá tempo. E aí você perde informação, é um caos. Porém, na vida real, inclusive, é assim, você não tem tempo de traduzir. Agora, num exercício, você pode fazer em duas etapas. A primeira é, você só ouve e tenta entender. E depois você volta, realmente tentando repetir as palavras. Imagina a vida real, você conversando com alguém, repete, por favor, a pessoa vai desistir de falar com você. Agora, no vídeo, você pode fazer isso. Depois, pensa assim, como se fosse um teste para você mesmo. Eu assisti o vídeo uma vez, entendi, sei lá, 30%. Tá bom já, eu entendi alguma coisa. Poxa vida, mas na vida real, então quer dizer que eu entenderia apenas 30% de que uma pessoa falaria para mim. Volto. Por que eu entendi tudo? Bom, tem essa palavra que eu não conheço. É uma palavra que eu preciso aprender. Poxa, eu preciso traduzir essa frase que eu entendi direito. Aí sim, nesse segundo momento, com o tempo, você pode fazer esse trabalho, que inclusive leva tempo, que é outro problema que os alunos enfrentam, que aprender uma língua estrangeira não é difícil. Ela dá trabalho e consome tempo. Então, os problemas, se você, por exemplo, o que eu passei para vocês até agora é como se fosse uma receita. Você segue, funciona. Qual que é o problema? O tempo e o trabalho que dá. Se você eliminar o tempo, ou seja, conseguir separar um tempo e entender o que vai ter que fazer isso, vai funcionar, vai dar certo. Bom, é isso, eu queria dar esse feedback do aluno e também mostrar para vocês o quanto essa técnica é interessante, né?
como deixar de traduzir vai ser de suma importância para você realmente melhorar o seu listening. E é isso aí. Espero que tenha ajudado e logo mais virá mais vídeos.